Cá estamos de novo. Seguimos para a caixa tipo tigela. Olá, eu sou o André e este é o Gamenificent. Hoje vamos estar a fazer a caixa tipo tigela e já sabem, se querem conhecer ou relembrar tudo o que vão precisar, podem seguir aqui este link aqui em cima. Caso já tenham tudo necessário, vamos lá! Como sabem, este tipo de caixa é muito parecido com a caixa de fósforos, onde temos a caixa em si e uma capa, mas neste caso temos as arestas oblíquas, o que faz com que seja mais fácil manusear os componentes enquanto estamos a jogar. O facto destas arestas serem inclinadas faz com que a planificação da caixa seja bem diferente da caixa de fósforos. Tendo já à minha frente aqui o papel, eu vou fazer uma caixa cuja base terá 4 cm de lado, vou fazer a caixa quadrada, ou seja, a base terá 4 cm, o topo será um quadrado de 6 e a altura será de 2 cm. Para começarmos a planificação deste tipo de caixa, esquecemos para já o topo e vamos focar-nos na base, portanto nos 4 cm. Colocando aqui o aristo, vamos então medir 1 cm para a badana, mais 2 para a altura e agora os 4 cm de base. Mais 2 e mais 1. Repetimos o mesmo aqui um pouco mais abaixo. 1, mais 2, mais 4, mais 2, mais 1. E fazemos o mesmo para o outro lado. Depois disto, podemos então pegar no nosso x-ato e cortar as extremidades da nossa planificação. Agora, com a ajuda do vincador, vamos apenas vincar as 4 linhas que serão as badanas da nossa caixa. Ou seja, as linhas mais exteriores que nós aqui apontamos. Deste lado, 1 cm. Deste lado também. Agora, com base nestas duas linhas que nós conseguimos ver aqui a partir destas marcas, duas verticais e duas horizontais, nós conseguimos achar aqui um quadrado, mais ou menos assim. Ou seja, este é o quadrado que vamos agora querer vincar, que é a base da nossa caixa. Para isso vou colocar aqui o aristo a meio, portanto, neste caso, como temos um quadrado de 10 cm, será 5 para cada lado, e a sua régua alinhada pelas linhas que eu tinha traçado anteriormente. Se aqui o quadrado da nossa base tem 4 cm, então é 2 para cada lado. 2, até o 2 deste lado também. E aqui o mesmo. O mesmo aqui. E o mesmo no lado que falta. Ok, isto será então a base da nossa caixa. Agora precisamos de encontrar a largura de cada topo da caixa. Para isso vamos usar este vinco que foi feito previamente para a badana. Colocando o aristo também a meio da caixa, novamente os 5 cm para cada lado, e sabendo que o nosso topo da caixa terá 6, quer dizer que para cada lado vão 3 cm, ou seja, marco aqui um ponto no 3 e aqui também. Faço isto para cada lado. Passo seguinte, com a ajuda do vincador, vamos traçar uma linha que sai deste vértice, o vértice da base da caixa,
para o ponto que nós acabamos de definir à esquerda. Ou seja, este lado aqui. Avançamos este ponto. Fazemos o mesmo deste lado. Avançamos aquele ponto. Fazemos o mesmo deste lado. E finalmente do lado que falta. Repetimos este processo, mas agora com o x-ato, ou seja, em vez de vincarmos, vamos mesmo cortar o papel. Sempre do vértice da base para o ponto que está ali apontado. E é assim que estamos aqui a criar as nossas linhas diagonais ou inclinadas. E aqui está, já começamos a ver as nossas, a altura da nossa caixa, não é? Agora precisamos de cortar as linhas aqui diagonais a 45 graus para que as badanas encaixem uma na outra. E isso vai acontecer também nos tais pontos que nós tínhamos marcado, ou seja, vai acontecer com uma linha e aqui outra em cada uma em cada um dos lados. Para isso voltamos a recorrer ao nosso aristo com a marca dos 45 graus e fazemos um corte só, desta forma. Isto para cada lado, novamente. E cá está. Temos então tudo o que é preciso vincar está vincado, agora é uma questão de nós reforçarmos isso com a dobradeira. Como podem perceber, estes triângulos que aqui nós criamos serão os pontos de cola de cada face e por vezes, neste caso, é um dos casos em que isso acontece. O que eu aqui vou fazer é cortar ligeiramente o topo desta aba, desta badana aqui, para que ao fechar, ao colar aqui nesta face, não seja alta demais para que esta aba não consiga fechar. Se virem que isso também acontece no vosso caso, façam esse corte adicional. Por vezes não é necessário, por isso confirmem sempre. Agora sim, cola e fechamos então a nossa caixa. Novamente, não é necessário muita cola, desde que garantam que cobre toda a área desta aba para que a caixa não fique frágil. Se virem que houve algum lado que ficou com excesso de cola, usem um bocadinho do resto que vão deitar ao lixo para então espalhar um pouco dessa cola. Enquanto seca um pouco, vamos então colocar o lixo no lixo e agora podemos então colar e fechar aqui a nossa caixa. Com a ajuda da dobradeira podemos então reforçar aqui esta cola. E aqui está. Acabada que está a caixa, falta-nos então a capa. Para isso, tal como também vimos no vídeo anterior, vamos aqui ao topo perceber se os 6 cm se mantêm, que é o caso, e vou então cortar uma tira de 6 cm. Okay. Uma vez que a base tem 4, o 2 cm também parece uma boa medida, portanto 2 cm, com o vincador, a dobradeira ajuda a fazer o vinco, e agora, tal como vimos no vídeo anterior, na caixa de fósforos, recorremos também aqui ao nosso lápis, no vosso caso, penso eu, para marcar onde será o vinco.
Lembrem-se que quanto mais justo estiver, melhor, mas também não ao ponto de depois não conseguirem voltar a encaixar ou tirar a caixa da capa. E agora novamente um ponto para vermos onde temos de cortar a nossa fita. Com a ajuda do vincador marcamos então a área limite de onde podemos aplicar cola. Novamente, lembrem-se que o importante é colocar cola até às extremidades desta área, mas não é preciso muita cola. E deixar secar um pouco antes de colar. Agora sim, fechamos a caixa. Aplicamos um pouco de força. E cá está. Então, dando exemplos de jogos que temos na coleção que têm este tipo de caixas, vemos aqui as caixas do café, também com os cubos de recurso nas caixas da cor correspondente, e como vocês veem, eles não ficam presos nas esquinas da caixa. E deste lado temos aqui os recursos do Red Cathedral, portanto, as gemas, a madeira também nas suas caixas da cor correspondente. Há uma característica neste tipo de caixa que também é interessante. Pelo facto das suas arestas serem inclinadas, isto faz com que, por exemplo, nós possamos ir colocando as caixas de forma alternada, por exemplo, assim. Esta está com o topo para cima e esta com a base para cima. Voltamos a colocar o topo e aqui fecha então com a base. E desta forma as caixas cabem todas, e se estiverem todas na mesma orientação, isto não era possível. É também uma forma com este tipo de caixas de pouparem espaço, portanto. E aqui está. Espero ter sido claro, mas se não fui, deixem nos comentários as vossas perguntas que eu responderei assim que possível. Entretanto, se este vídeo foi útil, considerem dar-nos o vosso apoio da forma que melhor entenderem. Obrigado a vocês e a toda a equipa. À Cat, à Lourdes, ao Bruno e ao Carlos pela sua ajuda, porque sem eles nada disto seria possível. Entretanto, até breve, um abraço!